Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos comentar a Revolução Russa, tá? Foi aniversário da Revolução Russa, no dia 7 agora, tem 3 dias, né? E a gente está comemorando 107 anos aí desse evento importante do século XX, da história aí recente da humanidade. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí a partir dessa pergunta que está no título, tá? Então, por que a maioria dos marxistas tende, né, a escolher a União Soviética como modelo? Tá? Então vamos pensar um pouco isso aí, alguns detalhes e ponderar algumas alternativas e também alguns livros aqui para a gente refletir essa questão. Tá? Então antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance que acabou de sair, tem menos de um mês aí, tá? O Litoraltura. Quem quiser entrar em contato, tem o zap na descrição do vídeo e também tem aqui os dois marcadores que você leva também, tá? Junto com o romance. E também o meu livro de poemas, que eu também tenho exemplares aqui, e quem quiser também aí o livro é só falar comigo. E se você quiser levar o livro de poemas sozinho, ou o romance sozinho, ou os dois, enfim, você vai ganhar os marcadores de qualquer jeito, beleza? Então é só entrar em contato aí e a gente conversa. Então, pessoal, primeiramente, rapidinho, vamos lembrar aqui só alguns detalhes bem rápidos sobre a Revolução Russa. De repente dá até para fazer vídeo no futuro falando com mais detalhes sobre isso, tá? Mas a Revolução Russa aconteceu em 1917, tá? Portanto, tem aí, então, né, 107 anos, tá? 107 anos. E tem duas datas importantes, né, da Revolução Russa. Tem a Revolução de Fevereiro, que aconteceu em março de 1917, pelo calendário ocidental, e ali eles derrubaram o monarca, né, que era o czar Nicolau II, o último czar a governar, e aí a Revolução procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. Tá? Então aquilo que aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, obviamente que de maneira diferente, mas enfim, com o mesmo contexto, tinha ali uma monarquia que estava resistindo ali ao tempo e aconteceu a Revolução Francesa para acabar com aquilo, e na Rússia aconteceu a Revolução Russa, tá, de 1917, bem depois, né? Mas enfim, aconteceu. E aí nesse mesmo ano, de 1917, mas aí em outubro, tá? E na verdade novembro, certo? No nosso calendário aqui gregoriano, né? Então por isso que foi comemorado agora no dia 7, tá? E aí aconteceu uma segunda revolução, tá? E nessa segunda revolução o Partido Bolchevique derrubou o governo provisório apoiado pelos partidos socialistas moderados e impôs o governo socialista soviético. Quer dizer, tinha uma lógica moderada ali na Rússia, né? Vigorando, ganhando ali aquele momento. E aí os mais radicais, aqueles que defendiam que tinha que mudar o sistema todo, etc e tal, e o Lenin, né, e tal, e aí aquela coisa toda, Lenin, Trotsky, depois Stalin e tudo mais, toda essa história que a gente já conhece, mas que é sempre bom estar relembrando e tal, acabaram ali tomando lugar e, enfim, constituíram a Rússia, né, comunista, tá? E aí depois houve a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e os russos, né, foram os que mais sofreram com a guerra, porque, enfim, foi o país aí que mais perdeu gente, né? Perdeu seres humanos e, enfim, e foram os primeiros a chegar lá e tal, e são muito importantes aí nesse contexto da vitória ali dos aliados. E aí, a partir dali, houve, enfim, aquela reunião dos líderes e tal, então Churchill, Stalin e tudo mais, e a partir disso começou a se constituir a União Soviética, o mundo ficou dividido, Guerra Fria, etc e tal, e aí, enfim, até aí, depois queda do Muro de Berlim, e etc, e toda essa sequência que a gente pode até, repito, fazer vídeos aqui para falar sobre isso. Mas a pergunta que fica é essa, né? Por que os marxistas mais antigos tendem, e uma esquerda marxista até mais atual, enfim, né, tende a se vincular à União Soviética ou à Rússia, enfim, como um modelo, enfim, talvez aí um modelo mais significativo, né? A ideia surgiu quando eu vi uma postagem do Milton Temer, e eu também não tenho condição de dizer se ele pensa isso mesmo ou não, porque essa postagem dele é uma postagem comemorativa, né? Então foi apenas uma ideia que eu tive, lembrei de vários autores que eu já li e tal, mas ele diz o seguinte: o 7 de novembro é uma data que não se guarda no armário ou no arquivo, é data de celebração da maior revolução do século XX, a Revolução Bolchevique, ocorrida nesse dia, no dia 7 no caso, né? Em nosso calendário de 1917. Não foi tarefa fácil. O próprio Lenin dizia, abre aspas, em países desenvolvidos é fácil manter o processo revolucionário, difícil é realizá-lo.
Na Rússia é o oposto, fazer a revolução é uma tarefa fácil perto daquilo que enfrentaremos para mantê-la. Lenin sabia o que dizia, fazia análise concreta da situação concreta da Rússia no fim da Primeira Guerra Mundial, depauperada material, humana e moralmente pelas seguidas derrotas diante do exército alemão. Camponeses e trabalhadores que sobreviviam ao cataclisma do extermínio por bombas ou gases venenosos não tinham por que defender um regime autoritário perverso do absolutismo czarista, queriam voltar para suas famílias e as suas aldeias, tá? E aí ele finaliza dizendo que do ponto de vista político, o Lenin se defrontava com o governo provisório que havia derrubado o czarismo no início do ano, mas tinha certeza de que esse governo provisório, por sua composição limitada a uma conciliação de classe que se traduzia na manutenção da guerra que vinha degradando as condições materiais do povo trabalhador, condenava a revolução de forma irreversível a uma restauração monárquica em forma constitucional que tinha a rendição do proletariado inglês como exemplo. E aí ele segue aqui descrevendo, mas tem vários elementos aqui interessantes para a gente pensar isso aí. Quer dizer, primeiro essa questão de que em países desenvolvidos é fácil manter o processo revolucionário, difícil é realizá-lo, e na Rússia é o oposto. Na Rússia foi o oposto porque havia essa coisa dos czares que estava ali resistindo bastante tempo, para além do restante do contexto que ele está descrevendo aqui. E agora, esse processo nos países que ele estava chamando lá o Lenin, né, de desenvolvidos, ele não foi exatamente um processo fácil, né? Não foi exatamente isso. Foi um processo complicado e com uma série de reveses, com uma série de, enfim, né, de conflitos internos, não só com a elite, né, que migrou da monarquia para a grande burguesia, etc. e tal, mas também com a Igreja Católica e com, enfim, né, com todo o atraso que essa gente representava e sustentava ali, e em alguma medida representa até hoje, né? Então, enfim, né, a gente sabe que não é exatamente fácil esse tipo de processo em lugar nenhum, né? Mas a Rússia passou por, enfim, né, por um contexto muito específico ali que realmente é mais complicado do que o restante da Europa. E aí ele fala dos trabalhadores, das bombas, e fala também dessa questão do moderado e do radical, né, que às vezes é fundamental você estabelecer, né, enfim, né, romper ali de maneira radical com certos grupos, porque senão a coisa não anda, né? E com monarquias absolutistas, a história vai mostrando que não tem muita alternativa. Ou você pega e, né, enfim, né, mata os reis lá e decapita os caras e tudo mais, ou eles continuam ali e amealham os exércitos e etc e tal. Então, enfim, tem certas horas que realmente você tem que fazer uma ruptura radical, e foi o caso lá. Porém, aí entra a questão do vídeo aqui. Nós estamos já no século XXI, né? Nós estamos aqui no século XXI, e aí é que eu levantei essa questão do título, né? Por que a União Soviética, a Rússia, continua servindo de um modelo, meio que o modelo ideal, e o modelo que quase sempre é citado como referência e tal? A primeira explicação para isso me parece óbvia, porque a União Soviética foi o país que conseguiu fazer um contraponto aos Estados Unidos no século XX. E os Estados Unidos, na perspectiva da esquerda, seja ela a esquerda marxista tradicional, seja ela a esquerda trabalhista, enfim, né? Talvez a exceção seja a esquerda neoidentitária, mas a esquerda marxista antiga e a esquerda, enfim, trabalhista mais recente, desenvolvimentista, social-democrata, etc. e tal, todos entendem, em alguma medida ou outra, que os Estados Unidos são o problema. Porque eles ficam o tempo todo dizendo para a gente que a gente tem que fazer, e se a gente não faz, eles impõem, se a gente não faz, eles dão golpe, e articulam golpes aqui dentro, etc. e tal, e na América Latina inteira, né? Então, quer dizer, essa perspectiva, e aí fica muito fácil, depois que a gente entende isso, fica fácil entender o porquê que muita gente cita a União Soviética como referência, enfim, e como referência ideal. Para além disso, foi o primeiro país, de fato, comunista, né, da história, porque foi o primeiro país a instaurar um sistema comunista aos moldes ali, em parte, né, aos moldes do Manifesto Marx, e ao mesmo tempo também levando em conta o contexto da época e etc e tal. Então, enfim, também a explicação pode estar aí. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, como nós estamos no século XXI, a gente hoje pode fazer um inventário, pode fazer ali uma leitura mais ampla
das várias experiências que aconteceram no mundo e que são conectadas com a ideia do comunismo. Então, não só a União Soviética, mas também, enfim, ali o sudeste da Ásia, Cuba, enfim, né? E aí essas experiências mais específicas, até mesmo do leste europeu, etc e tal, e a gente pode ir mesclando e articulando, enfim, elementos de um ponto, elementos de outro, elementos de um caso, elementos de outro, tudo isso também levando em conta a história específica do Brasil, né? Porque o Brasil não é a Rússia, e como também não é Cuba, como também não é, enfim, né, o Vietnã e etc e tal, então a gente tem que pensar nisso tudo para tentar desenhar. Hoje eu penso que a alternativa à esquerda que existe para o Brasil não é uma alternativa comunista, né? Ela é uma alternativa complexa, porque se a gente não, o Brasil tem uma história específica que não é, que é diferente, como eu falei, diferente da Rússia, diferente de Cuba, diferente, né, de todos os outros países, cada um tem a sua especificidade, e se a gente não levar isso em conta, a gente vai ficar preso no Manifesto Marx e vai ignorar elementos que são anteriores e posteriores também, né? Antes de continuar com esse raciocínio, deixo aqui uma lista de livros que até ajudam a pensar esses raciocínios, né? A gente vai pensando os raciocínios junto com os livros, porque isso ajuda. Só para deixar aqui, enfim, né, os livros que eu tenho aqui do Marx, tá? Os manuscritos econômico-filosóficos, tá? E aqui ele vai falar de uma série de coisas, inclusive do Hegel, né, da conexão dele com Hegel e tal. O Ideologia Alemã, esse aqui na verdade não é o livro inteiro, é só um pedaço do livro, tá, um excerto, né, como eles dizem. Aqui está o Capital, né, as teorias da mais-valia. Esse aqui é o livro 4 do Capital, né, e tem bem mais coisa, é um livro gigantesco, mais de 1000 páginas, tá? O que mais aqui? E o Manifesto Comunista, né? Tá aqui o Manifesto Comunista, e esse aqui que eu tenho, ele na verdade tem textos de vários comentaristas marxistas brasileiros, tá? E que aí vocês podem ter inclusive uma noção disso que eu estou falando aqui. Então tem Daniel Arão Reis, filho, que é professor de História, o Leandro Conder, que já faleceu, tem livro dele aqui que eu vou mostrar também, o Tarso Genro, que, né, é do PT, e várias outras figuras. Tem até um xará meu aqui, Marcelo Ridente, que esse eu não conheço, mas enfim, né, o Carlos Nelson Coutinho e outras figuras aqui também que são do marxismo brasileiro, tá? Então tem muitos textos bacanas aqui, e o Manifesto Marx, que é fundamental ler também para entender essa questão. E aí, vou deixar o manifesto aqui que eu vou voltar a ele. E a gente tem que levar em conta também, para poder entender inclusive o quanto que a União Soviética não pode ser a Rússia, né? Enfim, não pode ser a única referência, tá? Que o marxismo foi se expandindo pelo mundo, tá? E gerando uma série de experiências interessantes, releituras, ponderações sobre elementos que estavam ali problemáticos nas teses do Marx, ou que naquele momento ele ainda não podia desenhar, porque, né, ele estava lá na metade do século XIX, e a maioria desses autores que eu vou citar estão, né, quase todos no século XX, tá? Enfim, mas antes eu ainda cito aqui dois autores soviéticos, né, ou russos, né, que é o Bakunin, que é a leitura aí radical, é o radical do radical, né? O Bakunin são aqui os textos anarquistas, falei até desse texto aqui outro dia. E o Mayakovsky, tá? Poeta russo também, que é um poeta aí que está conectado com o comunismo e tal, tem vários poemas aqui que ele fala disso. E aí tem vários autores marxistas do século XX, né? E cada um vai produzindo leituras e desenhos de detalhes e etc e tal. Um deles, o George Orwell, tá aqui a Revolução dos Bichos, ele faz uma crítica dos excessos do comunismo também, do capitalismo e tudo mais. Mas esse livro aqui é muito importante nesse contexto aí também. E aí tem o marxismo da França, que foi muito ali atuante no século XX, o Louis Althusser, está aqui, ó, Aparelhos Ideológicos de Estado, tá? Que é um livro importante aí também, vai discutir essa questão de superestrutura, infraestrutura, enfim, né? Superestrutura, infraestrutura e os elementos, né? Os aparelhos ideológicos que vão sustentando o discurso mais amplo e tal. Ele vai falar da igreja, da família e etc e tal, tá? O Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, e aqui ele vai falar dessa questão dos meios de comunicação e da forma como os meios de comunicação ampliam ali a lógica do fetiche da mercadoria e enfim, da própria alienação também, né, e tal, tá? Esse livro é muito bom também.
Tem a galera da escola de Frankfurt, né, que aí já é o marxismo alemão, tá? Então tá aqui o Benjamin, o Capitalismo como Religião. Esse livro que eu não li ainda, mas tem outras coisas do Benjamin que eu já li aqui, tá? É a escola de Frankfurt. E aí o Adorno tá aqui, o Horkheimer, Dialética do Esclarecimento também. O que mais? E tem, antes de finalizar aqui, a gente, ainda antes de falar aqui desse aqui, tem o marxismo do Giovanni Arrighi, tá? Que, se não me engano, ele é italiano. Agora eu não lembro o país dele, mas eu acho que ele é italiano. Giovanni Arrighi também é um marxista italiano, tá aqui a Ilusão do Desenvolvimento. Eu li esse livro aqui na época da faculdade. Esse aqui, o Marshall Berman, que aí já é o marxismo dos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos teve marxismo, para se ver, né? Então, tudo que é sólido desmancha no ar, que é exatamente, foi feito em cima de uma frase de um livro do Marx, tá? E tem o marxismo brasileiro, tá? Vamos deixar isso aqui para o final. Tem o marxismo brasileiro, tá aqui o Leandro Conder. Esse livro aqui é muito bom para entender aí o marxismo, a questão da ideologia e os autores. Ele fala aqui de vários, né? Fala do Gramsci, fala de todos esses que eu citei, né? Enfim, Althusser, Benjamin, Horkheimer, Adorno, Lukács, Mannheim, Bakhtin, Habermas e etc. E fala também do Brasil e vai falando dos temas, né? Pós-modernismo, história, arte, etc. e tal, tá? Então também é legal aí. Isso aqui é porque para, digamos, né, para sublinhar a importância de pensar para além da Rússia, para além da Revolução Bolchevique, para além do que aconteceu lá, junto com aquilo, né? Evidentemente, tá? E para finalizar aqui os marxistas brasileiros, o Paulo Freire, né, que é um nome aí muito fácil de todo mundo conhece, né? E o Darcy Ribeiro, tá aqui o Darcy Ribeiro, que ele também, enfim, tem vários textos aqui que ele cita isso, e ele era um defensor também dos trabalhadores, etc e tal, tá? E tudo mais. E aí, para finalizar, pessoal, eu citaria aqui o Zizek, né, que é um autor que atualmente ele joga numa de conectar o comunismo, né, o marxismo com a psicanálise. Bom, ele está aqui, não é a minha praia, mas enfim, ele está aqui, ó, a atualidade do Manifesto Comunista, tá? Ele é um autor importante do mundo atual aí, tá? E a gente tem que pensar isso aí também. E o Foucault, tá aqui o Foucault, tem um livro de entrevista do Foucault. O Foucault não era um marxista, mas eu estou citando o Foucault por quê? Por vários motivos, mas para resumir aqui nesse vídeo, a gente não perder aqui o restante do tempo, porque, dentre outras coisas, o Foucault, a obra inteira do Foucault, talvez salvo ali o final, que já é uma outra discussão que ele faz e tal, mas todas as vezes que ele aponta os excessos de poder, os excessos do poder, dos campos do direito, da psiquiatria, das ciências humanas, etc. e tal, ele está fazendo um apontamento conectado com aquela ideia de aparelhos ideológicos de Estado do Althusser, ainda que ele não seja althusseriano e tudo mais, mas tem um diálogo bem fácil de perceber ali, né? Quer dizer, essas instituições como a prisão, por exemplo, são aparelhos ideológicos de certa forma, e o Foucault ajuda a desenhar melhor ainda isso aqui, tá? Então, enfim, por isso que é interessante a gente articular essas leituras, né? E aí, pessoal, diria eu também o seguinte aqui, que mais do que os marxistas, a gente tem que dialogar com outras esferas de pensamento, até para poder eventualmente conseguir, se não instaurar de maneira, digamos aí, progressiva, mas pelo menos colocar no debate alguns elementos que estão presentes nas experiências que o Lenin estava desenhando ali como mais desenvolvidas que a russa, né, que é a experiência russa, e que, enfim, naquele momento a Rússia não tinha, né? Então, a gente fazer essa leitura que articule esses elementos pode deixar, pelo menos, desenhado o debate, e aí isso vai se configurando, digamos, né, nos conflitos e nos debates e nas guerrilhas aí do cotidiano, para que essas questões sejam levantadas, né? Então, por exemplo, a própria ideia do que é a filosofia, tá? Eu já falei aqui que o Brasil, antes mesmo de pensar em uma revolução nesse nível, ele tem que passar por uma reforma protestante,
por um iluminismo, né? Ainda que isso seja feito não necessariamente nessa ordem e talvez até tudo junto, enfim, né? Mas o ponto é esse, a gente tem que resolver isso, né? O Brasil é um país que não, a gente não consegue fazer um encaminhamento educacional suficiente para poder acabar com a pobreza, para poder acabar com a ignorância, com a alienação, e isso tem que ser feito, senão a gente fica falando para pessoas que não têm nem o básico de conhecimento nesse sentido, né? Então é importante para poder chegar nesse momento de desenvolvimento aí que o Lenin estava citando lá, né? E sem filosofia a gente não vai chegar lá. E aí uma forma de entender também, digamos, né, elementos faltantes no Marx, porque eu fiz aqui vídeo também falando em alguns temas que seriam interessantes para poder melhorar a comunicação da esquerda, e a escolha desses temas estava e continua conectada com elementos que são, obviamente, faltantes na perspectiva de esquerda tradicional, que é o social, né, e etc e tal. Então, por isso que eu fiz um vídeo falando do individual, por isso que eu fiz um vídeo falando ali da questão da pobreza e etc e tal, porque para a gente poder fazer esse tema e essa questão avançar no Brasil, a gente precisa resolver esses dilemas de comunicação que impedem que muita gente entenda a importância de certas conquistas aí que não vão acontecer sem o comunismo. Isso é um ponto fundamental, tá? O Nietzsche pode ajudar, né? O Nietzsche também é um autor que escreveu ali no mesmo momento que o Marx e estava desenhando questões sutilmente diferentes, mas que, enfim, podem ser acopladas hoje numa perspectiva complexa, né? Então a gente pode chegar também nessas perspectivas a partir do Nietzsche. Esse livro da Pascal Casanova também, né, porque ela está desenhando exatamente esse processo da Europa que acabou gerando aquele desenvolvimento ali que o Lenin está desenhando naquela citação dele. Então, quer dizer, esse livro aqui é sensacional para a gente poder, se a gente um dia conseguir fazer aí um iluminismo brasileiro, ou pelo menos desenhar aí um roteiro né, de solução de problemas nesse nível, esse livro aqui pode ser uma referência sensacional, porque tem várias ideias bacanas aqui que a gente pode pescar para poder aplicar no Brasil, né? E também contato com a literatura, né? Tá aqui ó, o José Saramago, Ensaio sobre a Lucidez, né? Porque o contato com a literatura ele ajuda não apenas a ampliar os horizontes e também a entrar em contato com perspectivas que são da ordem da criatividade individual e etc e tal, mas também ajuda a desenhar, enfim, digamos, o panorama da situação numa perspectiva que seja até mais humanista e menos, enfim, pesada, né, que é aquela que a gente acaba assimilando quando a gente está em contato com esse problema da pobreza extrema, etc e tal. E isso também interessa para todo mundo, para o cidadão comum e tudo mais, tá? E aí, para finalizar, obviamente também aqui que a gente tem que olhar para a China para poder ver como que a gente pode aprender lá com eles, porque eles estão, enfim, evoluindo numa velocidade gigantesca e a gente, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que dialogar de maneira inevitável, né, no mundo atual. Tudo isso a partir de uma perspectiva complexa. Está aqui, né, o Edgar Morin, tá, a introdução ao pensamento complexo, porque isso aí também ajuda pra caramba aí a mesclar esses vários elementos, né, e tudo mais. Tá? E aí, pessoal, por último, como eu falei aqui também de questões que são anteriores ao Marx, né, a gente tem que resolver, ou pelo menos problematizar de maneira mais, digamos, densa e bem desenhada e com debate, etc. e tal, a questão do mazombismo, que está aqui no Darcy Ribeiro, dentre outras, né? Enfim, e tudo aquilo que desse mazombismo se sustenta até hoje, nisso que eu tenho chamado aí de reflexividade negativa da direita brasileira, tá? E também a questão do racismo, né? Está aqui o Gessé Souza, ele fala disso aqui nesse livro, e de certa forma isso remete também ao livro do Darcy, que o Darcy também fala sobre isso no povo brasileiro, tá? Ou seja, a história aí da escravidão e etc e tal, tá? Eu já fiz vídeo aqui também desenhando ali algumas opiniões minhas sobre essa questão de o que é exatamente o racismo conectado com a ideia do mazombismo, etc e tal. E isso, se a gente não resolver essa questão, todo o arcabouço, digamos, teórico, e quando eu digo teórico, eu não estou dizendo aqui que é diferente de prática, porque, né, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, isso não existe, isso é uma bobagem, uma coisa é teoria, outra é prática, não existe isso, prática é tudo, qualquer coisa é prática.
Então, enfim, esse arcabouço teórico do Marx, ele fica muito ilegível para muita gente. Por quê? Porque a gente não conseguiu resolver um monte de coisa que naquela época do Marx já estava se resolvendo na Europa, a partir dessa perspectiva de um desenvolvimento ali que o Lenin desenha bem no comentário dele. Então, assim, tudo isso é importante, né, para poder articular aí uma saída, ou, enfim, né, digamos, um horizonte de debate aqui no Brasil que permita que a gente possa, pelo menos, sair não dessa polarização com a direita radical, porque a direita radical ela não está interessada nisso aqui, né? Mas com o cidadão comum que está ali oscilando, né? E, enfim, e aí de repente essa ampliação do debate para essa seara do cidadão comum que está oscilando, que vota no Lula, mas daqui a pouco vota no Bolsonaro, etc e tal, se essas pessoas começarem a entender esse desenho, daqui a pouco a direita mais radical ou a direita neoliberal mais enfim, né, mais incisiva, eles vão perdendo o poder que eles têm, né? E aí a gente pode, de fato, de repente, eventualmente resolver essa questão. E aí eu deixo um exemplo aqui, só para finalizar o vídeo, que demonstra nitidamente essas diferenças aí, né? O Marx, ele diz aqui, né, na página 17 dessa edição que eu tenho aqui, tá? E por acaso é a página 17, né, que é a comemoração lá da Revolução Russa, aconteceu em 1917. E aí, enfim, ele diz aqui, né, que ele fala da organização dos proletários em classe, etc e tal, né, e toda essa evolução da luta de classe na Europa e tal, que era, na verdade, né, nitidamente para ele lá um índice civilizatório da ampliação do comunismo. E ele diz aqui que assim ocorreu, por exemplo, quando foi aprovada a limitação da jornada de trabalho em 10 horas na Inglaterra. Isso é um índice do comunismo, a gente tem que dizer isso. Né? Por quê? Porque isso é melhor, eu acho, particularmente, acho melhor esse tipo de exemplo, e aí a gente pode fazer uma conexão com algumas experiências atuais, que são experiências da Europa Ocidental, que ficou ali, de repente, naquele entremeio da briga da União Soviética com os Estados Unidos, e puderam, de uma maneira ou de outra, enfim, estabelecer experiências complexas diferentes, né? A gente pode mostrar para essas pessoas de maneira mais ampla o que é o comunismo, né? Naquilo que ele tem de complexo e não naquilo que ele tem de tautológico, porque isso também não se sustenta mais, né? Então, enfim, e aí eu acho que essa questão aqui, que está ponderada pelo Marx ali, quer dizer, o Marx está dizendo que um índice civilizatório do comunismo naquele momento ali, 1840 e tanto, era exatamente a limitação da jornada de trabalho a 10 horas diárias, né? Por que isso era civilizatório? Porque as pessoas eram obrigadas a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, até mais, e morriam antes dos 40 anos de tanto trabalhar. Então, isso é inevitavelmente um elemento civilizatório. E aí eu fiz um vídeo recentemente aqui, mostrando aí um bobalhão lá da Fiesp, dizendo que, olha, por que o trabalhador brasileiro, ele, né, nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão logo nos Estados Unidos, né? O cara trabalha, entendeu? Ele come um sanduíche com a mão e trabalha com a outra 15 minutinhos e olhe lá, entendeu? Na Itália, hoje, né, tem um documentário do Michael Moore, que é um estadunidense, mostrando lá que eles têm almoço de 2 horas, vão em casa, etc e tal. E não é assim, isso não está acontecendo, sabe, num país pobre, está acontecendo na Itália, que é uma economia do tamanho do Brasil, né, e com 1/3 da população. Quer dizer, isso é uma forma, eu acho, né, alternativa, atual, contemporânea, complexa, das melhores, de demonstrar que o comunismo ele não é o que o idiota do Bolsonaro diz, o que o imbecil do Paulo Guedes diz, e essa gentalha que nunca leu um livro na vida e acha que sabe alguma coisa. O comunismo é muito mais do que isso, né? Mas a experiência soviética, a experiência do próprio Marx, estrito senso, não dão conta do que a gente está vivendo hoje e das possibilidades de comunicação que a gente tem para poder ampliar o sentido disso, para pegar o que essas experiências têm de melhor para mesclar em algo que seja melhor ainda, entendeu? Então, enfim, esse é o ponto, essa é a contribuição de hoje aí, tá? E, enfim, amanhã a gente volta aí no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.